Eu falo muito de intercâmbio e viagens aqui nesse canal, mas é a primeira vez que eu venho tratar um assunto um pouco mais denso em relação a isso, que é algo que todo mundo passa e eu tenho a impressão que ninguém tá pronto para isso, que é lidar com essa ansiedade pré-embarque, né? Então, a primeira coisa mais importante que eu tenho para dizer aqui sobre isso é que todo mundo vai sentir algum nível dessa ansiedade, né? Seja o nível mais normal que todo mundo sente, aquela ansiedade que você, tipo, tá bem preocupado, não sabe o que fazer e tal, e enfim. E tem os níveis maiores de ansiedade que já chega mais na doença ansiedade, que é algo que você precisa tratar com profissionais, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim. E eu queria deixar muito claro que os meus episódios aqui do podcast é um bate-papo entre amigos, não pode ser usado em substituição da terapia. Eu recomendo fortemente terapia. Eu faço terapia há bastante tempo já e isso mudou toda a minha vida, meu cenário de perspectivas. E eu recomendo que todos vocês façam terapia. Isso aqui é mais reflexões que a gente pode usar e trazer na terapia, mas não funciona como um substituto. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Lewis, aqui eu falo bastante de intercâmbio de viagens e também tem essa parte mais autoconhecimento. Então convido você a deixar seu like, se inscrever nesse canal para receber outros vídeos e para ajudar também aqui o crescimento do canal. Bom, então, o que é essa ansiedade pré-embarque, né? Na minha opinião, porque eu sempre sinto isso, tipo, não importa. Eu sentia isso 4 anos atrás, antes de vir pra França pela primeira vez. E senti depois várias vezes na minha vida em relação a embarcar. Então, esse ano eu fui passar, por exemplo, um mês na Dinamarca para fazer um voluntariado. E eu ia sozinha, então, uns dias antes desse, né, quando eu realmente fechei esse contrato lá, eu senti muita ansiedade, eu fiquei nesse desespero. E acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente sente essa ansiedade é querer desistir de tudo, é se perguntar por que eu tô fazendo isso. Porque afinal de contas, né, tipo, eu tô sentindo essa ansiedade, então por que eu tô me colocando nessa situação? Será que é realmente necessário? Será que realmente eu quero passar por isso, né? Acho que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Será que realmente eu quero ir passar esse um mês lá na Dinamarca? Já que eu tô me sentindo assim tão ansiosa, tão ruim, que eu tô querendo cancelar, que eu tô isso e aquilo. Então acho que a primeira coisa é, se você traçou seu objetivo, já refletiu sobre ele há muito tempo, tipo assim, foi planejando e tal, já sabe que você quer fazer intercâmbio, sonhou com isso e tal, é óbvio que vai chegar esse momento que você vai se perguntar isso e você tem que ter isso muito forte dentro de você, dos motivos, né, pelos quais você escolheu fazer intercâmbio. Então, eu sempre trago isso pro lado um pouco mais racional, porque a ansiedade, ela não é muito racional, né? A gente tá com medo de uma coisa que vai acontecer que a gente, às vezes, não sabe como, não sabe o que, não sabe de onde vem, não sabe qual foi o gatilho que ativou isso. A gente só sabe que a gente tá sentindo isso, a gente não sabe como controlar de onde veio e tal. E a gente fica confuso. Então, a ansiedade não é racional. Então, quando eu trago esse negócio pro lado um pouco mais racional, eu acho que é uma maneira da gente tentar observar nossa mente, observar que existem outras coisas que englobam isso e que podem ter acarretado esses gatilhos, mas que não são necessariamente verdade. Então, quando eu tenho o meu objetivo muito claro do porquê que eu estou fazendo isso, porquê eu tomei essa decisão de sair do país, de fazer o intercâmbio e tal, se eu tiver isso anotado ainda melhor, então depende de como você gosta de se organizar. Tem gente que gosta mais de mapas mentais, não sei se vocês conhecem mapas mentais, que é aquele tipo organograma bem bonitinho, cheio de coisinhas. Tem gente que gosta de post-it, tem gente que gosta de escrever mesmo, tem gente que gosta de planilhar. Então, não importa como você gosta de fazer, mas se você tiver esses motivos bem estabelecidos aqui, e eu fiz um vídeo sobre motivos para você fazer intercâmbio. Então, se você ainda não sabe quais motivos, ou se é uma boa ideia ou não, se você ainda não decidiu isso, assiste esse vídeo, vou deixar ele bem aqui em cima. E quando você tem isso muito claro, você, nesses momentos que você começar a se perguntar por que você está fazendo isso, você se respira e você se reconecta com essas razões pelas quais você já refletiu antes, você já escreveu, você já sabe que é isso realmente que você quer e você já sabe que esse é um mecanismo do seu corpo e da sua mente de te dizer que você tá saindo da sua zona de conforto. Então a primeira coisa muito importante a dizer é, sim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tende a se perguntar, né, a se duvidar, a gente tende a ter esse sentimento de talvez eu nem queira tanto, e isso acontece sempre em vários fatores da nossa vida. Por exemplo, agora eu estou postulando para vagas assim de emprego na minha área de estudos, né?
aqui na França. Então, eu estudei marketing, quero continuar estudando marketing, quero fazer mais um ano, né, do mestrado e tal. E aí eu postulei para várias vagas, né, me candidatei. E aí, quando chegou um dia que eu tinha uma entrevista, a primeira coisa que eu pensei naquele dia, será que eu realmente quero esse emprego? Será que realmente por que eu tô me sujeitando a isso? Por que eu tô me sujeitando a esse sentimento de ansiedade, sabe? Como se tudo fosse dar errado e tal. E aí, de novo, eu me reconecto com os motivos, tá? Cara, eu já tô há um tempão me candidatando para vagas, eu já sei que é a área que eu quero atuar, que eu quero trabalhar com isso, etc. E aí eu me reconecto. Então, o primeiro passo é me reconectar com as razões pela qual eu decidi fazer aquilo. Segundo passo, que eu uso e que eu acho que funciona muito, é imaginar qual seria o pior cenário de tudo isso. Porque às vezes a gente não sabe direito, a gente só sabe que aquele cenário é desconhecido. E né, no desconhecido, normalmente, a gente vê que tudo vai dar errado. E não necessariamente. O desconhecido pode ser, sei lá, no meio da noite eu vou no banheiro, tá tudo escuro. Eu fico imaginando que é na minha cabeça, eu vou achar uma barata, eu vou achar um espírito, vai ter alguém escondido na cozinha com uma faca me esperando. É isso que a gente fica imaginando, no desconhecido. Eu não estou vendo, tá tudo preto, não estou vendo, tá desconhecido. Vai ter algo ruim ali. A gente não imagina que a gente vai, né, de repente tropeçar num brigadeiro. Jujut falava muito isso. A gente não imagina que no desconhecido pode ter algo legal. A gente só liga o desconhecido com algo ruim. Então, quando a gente imagina esse cenário desconhecido, tipo, eu vou ter uma entrevista de emprego. No meu caso, eu vou ter uma entrevista de emprego em outro idioma, em outro país e tal. Tem todo um contexto. Eu só tô imaginando ruim. Vai ser ruim, eu vou travar, eu não vou saber dizer, não sei o que lá. Eu posso imaginar uma outra coisa. Quem já assistiu outros episódios do podcast, tem um lema que a gente usa muito que é: um pensamento pode ser outro. Um pensamento pode ser outro. Ou seja, aquilo vai ser ruim, vou me dar mal, não sei o que lá. Pode ser outro. Pode ser que seja legal essa entrevista, pode ser que eu tenha essa troca legal. Pode ser, né? O pode ser muita coisa. Então, imaginar qual que seria o cenário ruim, qual que seria o cenário bom. Também tem um lado bom disso tudo aqui. Mas acho que o que mais funciona pra mim é pegar esse cenário ruim que eu imaginei e ir matando ele com argumentos. Pode ser que eu trave em francês. Não, mas eu já falo bem francês, já faz 4 anos que eu falo francês. Eu não vou travar em francês, isso não faria sentido. Mas se eu travar, a pessoa já sabe que não é a minha língua materna. Então, assim, se eu travar, eu peço desculpa e continuo, né? Tipo, enfim. Aí pensei em outra coisa, assim, outro cenário possível. Não, pode ser que eu vá tão mal nessa entrevista que aí eu não vou conseguir um emprego. Tá, mas se eu não conseguir um emprego, o que vai acontecer? Eu vou continuar na mesma situação que eu já estou hoje, que é numa situação de procurando emprego. Então não é tão grave assim, né? Se eu não se eu não conseguir esse emprego, o máximo que vai acontecer é eu continuar procurando emprego. E aí você vai pensando em todas as coisas, assim, que podem dar errado, e aí você vai falando, tá bom, eu vou dar conta disso. Eu vou dar conta disso. Então acho que essa frase, eu vou dar conta disso, é uma frase para você desmistificar todo o cenário ruim que você já construiu na sua vida. Inclusive, eu anotei essa frase bem aqui. Não sei se vai dar pra ver pra quem está assistindo ali no YouTube. Eu vou dar conta. É a frase que eu quero lembrar sempre pra mim que não importa qual seja o cenário. Se eu não conseguir o emprego, eu vou dar conta. Se passar algum perrengue, eu vou dar conta. Porque eu sempre dou conta, porque eu já passei por coisas horríveis e eu dei conta. E porque as outras pessoas passam por coisas horríveis e elas também dão conta. Então eu vou dar conta, porque quando essa situação ruim chegar, eu vou pensar em alguma solução. Eu não vou ficar numa situação aqui de passividade, tipo, não encontrei emprego, então agora eu vou deitar aqui no chão e ficar chorando até me desidratar e morrer. Não é isso que vai acontecer. Tipo, se eu não conseguir esse emprego, o que vai acontecer? Amanhã eu vou mandar mais currículo. Então, quando a gente tenta só de, sei lá, tipo, acabar com esse cenário ruim que a gente criou, a gente consegue racionalizar um pouco que existem soluções. E às vezes a gente tá com essa ansiedade porque a gente não vê soluções, né? A gente não tá pensando racionalmente, a gente só tá naquilo, meu Deus. Então, pra sair dessa lama, a primeira coisa que você tem que fazer antes de racionalizar
é respirar. Porque às vezes a gente tá só, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, e a gente não consegue nem pensar, porque o pensamento ele vem todo meio confuso. Não sei como vocês se sentem, né? Mas assim, o meu pensamento ele vem todo confuso, assim, tipo, eu tô aqui, eu sei que eu tenho uma situação aqui que vai acontecer, e o pensamento ele vem assim me atropelando, ele vem, sabe, dando cambalhota, ele vem. Eu não consigo sentar e racionalizar. Então o que eu faço primeiro? Me trazer de volta pra esse momento de equilíbrio, que é eu respiro. Situações de respiro. Tem alguns estudos que falam que se você conseguir respirar 3 vezes pelo diafragma, né, que é tipo basicamente inflando assim a sua barriga, 3 vezes você já consegue neutralizar esse sentimento de ansiedade e se trazer para um momento de aqui e agora. Sabe, um papo mais tipo mindfulness ou uma coisa assim, tipo viver no agora e presença, não sei o que lá. Eu já li vários vídeos, já li vários livros em relação a isso, né, a focar naquele momento presente, a perceber o corpo, a perceber os sentimentos e tal, e eu vou sempre percebendo que quando chega esses pensamentos embrulhados e cambalhotas e tal da ansiedade, eu preciso me conectar com isso, né, então, tipo, eu dou essas 3 respiradas diafragmais, e aí eu só foco em um ponto, assim, na parede, tiro os 10 minutinhos pra ficar olhando ele, respirando, me neutralizando, voltando ao normal, reparando meu corpo, sabe, sentindo, porque às vezes hoje em dia a gente tá super estimulado, então a gente tem muita informação que chega o tempo todo, e eu tenho muitas horas de telas, né, eu trabalho com isso, então eu tô sempre ou no computador, ou no celular, eu tô sempre ou mexendo no computador, ou mexendo no celular, ou mexendo... Tipo, eu estou sempre nas telas, né? Hoje em dia eu vivo conectada em telas. Boa parte dos meus relacionamentos familiares, amigos, tudo é telas. Então, a gente tem... Eu percebo, em algum momento eu percebo que eu tô hiperestimulada. Porque eu tenho muita informação chegando. E aí é notificação, e aí é vários aplicativos, e aí é e-mail, e aí não sei o que lá. E aí eu tô, tipo, com essa sensação de ansiedade. E aí chega e-mail novo, e aí chega não sei o que lá. E aí E eu tô hiperestimulada, então essa hiperestimulação pra mim é a pior parte, assim, da ansiedade, porque não ajuda, né, a hiperestimulação vai piorando, então já tô com os pensamentos embolados aqui, dando cambalhota em mim e tal, e aí daqui a pouco parece que tem alguém que vem martelar essas cambalhotas, e sabe, tipo assim, fica um negócio que vira uma bola de neve, e eu não consigo mais controlar. Então a primeira coisa é tirar todos esses estímulos. Então eu tiro todos esses estímulos, eu desligo, boto o celular no modo avião, às vezes eu boto uma musiquinha, mas hoje eu já me conheço, então eu sei como eu fazer isso, né? Eu boto uma musiquinha que eu gosto, assim, eu tenho já até uma playlist que eu posso compartilhar com vocês que chama Hygge. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma palavra em dinamarquês, que é uma palavra pra dizer algo assim, um momento de conforto, sabe? Um momento que você está acalentado, um momento que você está tranquilo. Essa é a palavra, Hygge. Não se fala dessa forma, porque mais eu não falo dinamarquês. E a minha playlist no Spotify, pra me acalmar, se chama Hygge. E aí eu coloco essa playlist, e aí eu acendo uma vela, e aí eu fico bem assim num estado de vou me neutralizar e voltar para esse lugar de preciso, sabe? Tipo, me reconectar comigo, tirar essa hiperestimulação. E aí depois, quando eu chego nessa neutralidade, eu vou racionalizando esse pensamento. E aí eu vou pensando, tá bom, qual que é o pior cenário? O pior cenário, tá bom, eu vou dar conta e não sei o que lá e tal. Então eu vou imaginando situações que poderiam estar me causando isso, e ao mesmo tempo eu vou desmistificando essas situações pro meu próprio cérebro. Então eu tô basicamente tentando enganar o meu cérebro. Eu acho essa fase de observar o pensamento chegar e controlar o pensamento, digamos assim, e eu quero fazer isso, eu tento fazer isso da forma mais natural possível. Eu não posso simplesmente chegou um pensamento aqui, vou dar uma facada nele, porque aí é pior, né? Tipo, eu só observo esse pensamento chegar, ok, esse pensamento aqui, chegou um pensamento, e aí eu vou tentando, né, contornar ele e tal. Eu acho ele muito bom porque um pensamento se transforma em um sentimento. Eu vi um vídeo muito legal de um cara que eu nunca tinha visto na vida, e ele fala sobre
a ansiedade. O vídeo tem mais de 1 hora. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. Foi uma das melhores coisas que eu já vi, assim, em relação a sentimentos. E o vídeo é longo, mas assim, nos 10 primeiros minutos eu já estava chorando. Tamanha identificação que eu tive com o conteúdo desse vídeo. E ele fala que... Ele faz uma analogia com os pensamentos e os sentimentos que eu achei muito precisa, eu achei muito específica. Que é, quando a gente pensa no conceito mapa, a gente tá pensando, né? Se você falar mapa, você consegue imaginar o mapa do Brasil, por exemplo. O mapa é uma representação de um território, né? O mapa do Brasil é a representação do território brasileiro. Mas um mapa não é um território. Só que se você vê um mapa, você sabe o que é aquilo, né? O que ele representa. Que ele representa uma coisa física, no caso. Ele está ligado a uma coisa física. Os nossos pensamentos não são físicos, né? A gente pensa, o pensamento vem, ele tá aqui na minha cabeça, ele pensa. Mas eles vão representar naturalmente e automaticamente eles vão representar sentimentos, né? Que eu já tô ligando mais os sentimentos com aqui, mas os sentimentos também estão aqui. Então, é assim, tipo, pensamento e sentimento. É uma coisa que estão ligadas uma coisa na outra. E os sentimentos, eles são físicos, né? Eles têm uma representação física muito grande. Então, se você tá sentindo ansiedade, você vai sentir esse nó, esse aperto, a garganta embolada, e dor de cabeça, e tontura, e vontade de vomitar, e tipo, tem vários sintomas na ansiedade. E é um sentimento físico, né? Isso acontece. Então, quando a gente tem um pensamento, se a gente não souber pra onde levar esse pensamento, a gente vai levar ele diretamente pro nosso sentimento, e isso vai ter um reflexo físico no nosso corpo. Então, quando eu consigo identificar o pensamento e já desmistificar, olha, que se isso acontecer isso aqui, cara, eu vou dar conta. Ou se acontecer isso aqui, não tem problema, eu vou conseguir gerenciar isso. Ou, sabe, quando eu consigo chegar nesse momento em que eu consigo direcionar os meus pensamentos antes deles se transformarem em sentimentos, eu consigo diminuir muito os sintomas que me fazem ter essas reações físicas à ansiedade. E muitas vezes, pelo menos pra mim, a ansiedade é algo que é como se eu estivesse sofrendo por antecedência, né? Tipo assim, alguma coisa vai acontecer, igual eu falei, eu vou ter uma entrevista de emprego, e aí essa entrevista de emprego, ela vai acontecer no futuro, e aí eu já tô prevendo que tudo vai dar errado, e aí eu já tô sofrendo com isso. Tô uma sofrência por antecedência. E aí pra isso eu também criei uma frase que também está aqui. Não, na verdade eu não criei, acabei de mentir aqui. Eu não criei. Para isso eu também criei um post-it com uma frase que tá bem aqui, que é de um livro do Paulo Coelho, que é de um livro, né, que chama O Alquimista, do Paulo Coelho. E essa frase é: coma na hora de comer e caminhe na hora de caminhar. Desde que eu li esse livro, foi um livro que me atravessou muito profundamente, por vários motivos. Se você ainda não leu, eu recomendo muito a leitura. Eu acho que é uma leitura obrigatória no autoconhecimento. Assim, virou um dos meus livros preferidos. E quando eu li esse livro, que eu me deparei com essa frase, né, com o contexto da frase e tudo, eu percebi que muitas vezes a gente tá comendo, mas a gente não tá comendo. Tipo, a gente tá comendo fisicamente. Só que o nosso pensamento tá, tipo, lá no problema, tá lá no que eu tenho que fazer amanhã, tá lá sofrendo por antecedência, tá lá na ansiedade do não sei o que lá. Então, eu tô comendo, mas eu não tô, de fato, comendo. Eu estou por aí, né? Meu pensamento está divagando, meus sentimentos estão acompanhando, né? Porque um pensamento se transforma num sentimento. Então, eu não tô conseguindo nem absorver aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, a mesma coisa, se eu estou caminhando, eu não consigo apreciar a caminhada, porque eu estou pensando, quando eu chegar eu tenho que fazer tal coisa. Né? Então, é uma frase, claro, figurativa, pra dizer e representar que quando a gente tá fazendo uma coisa, a gente precisa ter esse foco de fazer essa coisa sem estar sofrendo porque vai acontecer lá na frente. Porque o que vai acontecer lá na frente não aconteceu, ou eu nem sei se vai acontecer. São hipóteses.
Então, acho que quando a gente vai criando essas hipóteses, e isso vai vindo, sei lá, de várias referências. Ah, é porque fulano também já fez essa entrevista e deu errado. Ah, porque todo mundo que faz essa entrevista dá errado. Ah, porque todo mundo que não sei o que lá e tal. E igual no caso do intercâmbio, ah, muita gente vai e passa por perrengue ou cai em família perigo. Porque hoje o que mais gente tem no YouTube é relatos de intercâmbio que deram errado. Porque, óbvio, é isso que dá view. É isso que dá view. Pouca gente vai vir no YouTube dizer, a minha experiência foi ótima. Não, se você for perguntar para a maioria das pessoas que fizeram intercâmbio, assim, fizer um grupo, a maioria das pessoas que fizeram intercâmbio, a maioria foi uma experiência boa. Algumas foi experiência ruim, mas essas algumas é que estão lá no YouTube fazendo propaganda de que não façam intercâmbio, porque é isso que dá view, é isso que as pessoas querem ver. Qual é o pior cenário? Aqui, eu vou cair numa família perigo. Então, vou assistir esses vídeos aqui de família perigo. Então, aqui, hiperestimulação do que vai acontecer de ruim, no caso. Então aí eu tô com essas referências aqui de tudo que pode acontecer de ruim. Então eu já tô me projetando nessas coisas que podem acontecer de ruim nesse intercâmbio. E aí eu já tô sofrendo por antecedência como se aquilo fosse acontecer comigo. Ah, isso aqui acontece com grande parte das pessoas, então é muito provável que isso aconteça comigo. E aí eu já tô sofrendo. E quando na verdade não, né? É uma pequena porcentagem das pessoas, só que é aquilo que viraliza. E é aquilo que vem pro seu repertório de coisas que provavelmente vão acontecer. Então a primeira Então, eu acho muito importante a gente tomar cuidado com essa hiperestimulação de tudo que a gente vai vendo de negativo. Porque é importante a gente saber o que pode existir de negativo pra gente também não ir com uma cabeça de que tudo vai ser flores e mil maravilhas. Porque é um grande erro que a gente comete na hora que a gente sai do Brasil achando que tudo vai ser lindo. Porque aí a gente se decepciona. Mas não dá pra gente pegar essas experiências e colocar como as únicas possibilidades possíveis. Porque elas são só uma pequena parte de tudo aquilo que acontece dentro do mundo do intercâmbio. Então, uma coisa que me ajudou muito em relação a isso foi quando eu imaginava um futuro, quando eu imaginava a situação que eu ia viver, eu não escolher ou não querer me dar bem ou me dar mal, porque a gente normalmente cria essas duas possibilidades, eu vou me dar bem ou vou me dar mal. Eu vou fazer um intercâmbio, ou vou me dar bem ou vou me dar mal. Então, eu tenho 50% de chance de me dar mal, 50% de chance de me dar bem, digamos assim, né? Falando em porcentagens. Então, tipo assim, eu tô entre me dar bem ou me dar mal. Eu vou fazer, igual eu falei, a minha entrevista lá, vou falar com o recrutador. Eu tenho a opção de me dar bem ou me dar mal. E quando você tira essa pressão de ou se dar bem ou se dar mal, de ter que colocar essa experiência em uma dessas casas, ou me dou bem ou me dou mal, quando você tira tudo isso, desmonta isso e fala, vai ser só uma experiência, não importa como que vai ser, pode ser que tenha pontos negativos, pontos positivos, enfim, mas vai ser uma experiência. E, né, tipo assim, não preciso necessariamente me dar bem ou me dar mal, sabe? Eu acho que também você já desmonta o fato de que tem uma pressão para que tudo isso dê certo. Porque tá tudo bem se não der certo. Eu vou, igual eu falei, continuar procurando emprego. Ah, se eu tô falando, vou falar com uma família no Skype. Ah, mas eu não tô segura do meu idioma. Ah, mas eu não, né, não sei, eu não sei. A gente vai criando várias coisas aqui que vão fazendo a gente querer adiar isso. Adiar. A maior parte das vezes é só a gente tentando evitar que a gente se dê mal, ou que a gente se dê bem, ou que a gente se frustre, ou enfim, a gente só quer evitar, a gente quer evitar esse sentimento, porque a gente acha que por estar lá no desconhecido, isso vai ser necessariamente negativo. Então, cara, é muito doido, né, como a nossa mente funciona. Então, o que eu faço é não querer me colocar no vou me dar bem ou vou me dar mal, só querer me colocar como vai ser uma experiência. Vou viver isso aqui, mas vai ser uma experiência. Não sei se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal, se eu vou me dar meio bem, meio mal, porque também tem esse meio termo, né? Existem vários... Não é só, tudo é bom e tudo é ruim. Pode ser que tenha muitas coisas boas e algumas coisas ruins, ou muitas coisas ruins e algumas coisas boas. De qualquer forma, e uma certeza você tem, vai ser uma experiência. Então, o fato de ser uma experiência pode ser bom, pode ser ruim, pode ser os dois, enfim, não importa, vai ser uma experiência. Quando você se tira essa obrigação, né, de ser bom, de ser ruim, ser não sei o quê, você já transforma isso numa possibilidade, vai ser uma experiência. E qual é o lado positivo de ser uma experiência? É que depois de ter essa experiência, você já não está mais no ponto zero. Então, quando você vai falar a primeira vez no Skype com uma família, você tá lá super ansiosa porque vai dar errado, porque meu idioma, porque não sei o que lá e tal. E aí você fica super estressada porque você quer se dar bem, e aí você tá com medo de se dar mal, tá com, né, tipo assim. E aí você faz essa experiência e tem uns pontos bons, uns pontos ruins, enfim, tem sempre um lado bom, um lado ruim, uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí você sai dessa experiência
e você fala, não sei se eu consegui, talvez eu tenha conseguido, talvez eu não tenha conseguido. De qualquer forma, foi uma experiência, você não está mais no ponto zero. Quando você for para o seu próximo Skype, você tem uma experiência no currículo. Você já tem uma referência. Quando eu fiz a primeira, né, lá atrás eu fiz o primeiro Skype, foi assim, assim, assado, então eu já sei que dessa vez eu vou conduzir de uma outra forma, né, tipo assim. Então, se eu fiz bem, eu vou repetir aquilo que eu fiz, de repente, se eu fiz mal, eu vou evitar os erros que eu cometi e vou fazer. Então, de qualquer forma, foi uma experiência nunca pode ser enquadrada só como negativa, porque foi uma experiência. E se a experiência eu fui mal, eu não posso dizer que foi de tudo negativo, porque se eu fui mal, eu já sei como não me comportar para a próxima vez. Então, sempre quando você encara como uma experiência, já te diz que não importa se vai ser bom, se vai ser ruim, você vai tirar um aprendizado daquilo para melhorar para uma próxima vez. Então, eu sempre quando eu falo, se você tem a oportunidade de fazer Skype, mesmo que você não se sinta pronta, faça o Skype. Por que isso? Porque com certeza se você errar, se você acertar, se você for bem ou não, você vai viver essa experiência. E aí a próxima vez você já vai ter, né, tipo assim, repertório pra poder ir melhor. Uma coisa é certa, você vai fazer intercâmbio, você vai sair da sua zona de conforto. Pode ser que você não esteja nem confortável nessa zona de conforto, tá uma merda. Mas você tá numa zona que é bem segura, né? Uma zona de segurança que eu chamo. Que você tá ali, você conhece tudo isso, você já sabe como é, você já conhece as frustrações, já conhece as coisas boas, você já conhece, você já tá familiarizada com esse espaço. E aí você vai fazer intercâmbio, você vai para um mundo totalmente novo. Então é completamente normal que sair dessa sua zona de segurança vai te trazer essa ansiedade, né? Esse embrulho, isso vai acontecer, normal, acontece com todo mundo. Não se culpe por se sentir assim, tipo, não se culpe. Às vezes eu me culpava muito no sentido do tipo, eu sempre quis isso, eu sempre desejei isso, agora cheguei aqui e tô me sentindo assim, tipo, ficava aquele emoji de palhaço. Não precisa se sentir assim. Você pode simplesmente observar que você está se sentindo assim e aceitar que é completamente um sentimento natural. Estou me sentindo assim porque estou saindo da minha zona de conforto, porque estou indo para um lugar que eu não conheço o que vai acontecer. Eu não sei, né? Eu não conheço os desconfortos desse lugar que eu vou. Eu vou tentar me neutralizar para falar, beleza, eu sei que vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas eu vou dar conta. A outra dica é escolha com quem compartilhar. Isso é a parte mais importante na hora, assim, do seu pré-embarque. Por quê? Porque vai ter gente que vai, ao invés de te ajudar, ou talvez querendo te ajudar, vai colocar ainda mais neuras na sua cabeça. Principalmente pessoas mais velhas. Então, minha avó, né, quando eu fui sair do Brasil, ela já tava tipo, mas sabe que fulana foi, aconteceu isso? Ou, na minha época, uma vez, uma pessoa foi sequestrada, mas não sei o que e tal. Então, essas pessoas, é o repertório delas, né, tipo, é aquilo que elas conhecem como referência. Elas viram que a maior parte das pessoas que elas já viram fazer intercâmbio se deram mal, tiveram uma família perigo, uma coisa assim, foram sequestradas, foram roubar o rim, não sei o que lá. Elas viram que aconteceram isso assim com o repertório delas, lembra? O repertório delas não representa todo o mundo, todo o planeta, tudo que já aconteceu de experiência. É só o repertório delas, é só aquilo que viraliza na internet. A maioria viraliza que roubaram o órgão, que não sei o que lá, que foi sequestrada, que passou perrengue. Óbvio, porque é isso que dá view. Porém, quando você compara com o todo, globalmente, de todas as experiências, a maioria é experiência positiva, e é muito provável que a sua experiência também seja positiva. Então, quando você vê essas pessoas que vêm com esse repertório já negativo aqui, te falam, mas você viu? Mas não sei o que lá, mas toma cuidado com isso, mas não sei o que lá. Você fica hiperestimulado de coisas negativas que podem acontecer no seu intercâmbio. E isso acho que é a pior parte na hora que você já está em um estado que não é o seu estado natural. Porque você já tá aqui, ansiosa, você já tá aqui se preparando, né, tentando se manter neutralizado aqui com o ambiente, que você vai explorar o desconhecido, você já aceitou aqui, vou lá explorar o desconhecido, vou pra um lugar que eu não sei o que vai ter de confortável e desconfortável, enfim, várias coisas que vão acontecendo ali, você já tá se acostumando com isso, e aí você chega com uma pessoa hiperestimulando você de coisas negativas que podem acontecer. Então, escolha com quem compartilhar
né, suas decisões de intercâmbio. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem saber que você, né, da sua vida, que você vai fazer e tal, e aí, porque quer te convidar pra uma festa, porque quer te colocar num evento, porque não sei o que lá, e aí no futuro, e aí você não, né, você fica meio assim, não quero falar pras pessoas que eu não vou estar aqui, porque eu tô planejando estar fora do país, mas ao mesmo tempo, eu acho que é a melhor decisão que você toma por você mesmo, de ir fazendo as coisas só com as pessoas que precisam saber daquilo, ou que realmente podem te ajudar de alguma forma, ou de repente com gente desconhecida que não tem nada a ver com a sua vida. Então tem lá um grupo de pessoas que estão, né, na época que eu fiz, por exemplo, eu entrei num grupo do visto lá. Então era só gente que tava ali fazendo visto, gente que já tava num contexto, estou passando pela mesma coisa, então o pessoal que já entendia um pouco a minha situação e tal. E compartilhei com uma, duas pessoas da minha família ali que precisavam saber, né, meu pai e tal. Mas o resto era só, ninguém sabia de nada. E aí no dia que eu estava assim, indo embora, já tava tudo pronto. Aí sim eu fui falar pras pessoas, ó, isso aqui aconteceu. Então não foi por inveja, não foi por pensamento negativo, influência de energia negativa, porque eu não acredito nessas coisas. Foi só, eu não quero influências de pessoas que vêm com repertórios negativos pra cima de mim e que vão me deixar mais insegura do que eu já tô. Isso evita que as pessoas façam isso? Não. Mas aqui, eu já vou embarcar amanhã, então a pessoa vem com esse pensamento negativo, pelo menos eu já tô indo embarcar amanhã. Então, já não tenho mais risco de eu desistir, né? A passagem já tá ali comprada e tal. Então, escolha muito bem com quem compartilhar, né, tudo isso, porque acho que a pessoa pode mais te atrapalhar no seu processo do que de fato te ajudar, né? Do que de fato falar, sabe que eu conheço uma pessoa que teve uma ótima experiência, eu vou passar aqui o contato dela pra você conversar com ela. Ninguém vai fazer isso. A pessoa vai só falar, mas perrengue, mas... Então tem que tomar muito cuidado. Mas o grande pulo do gato é que você tem que se observar e não se culpar por estar sentindo nada do que você tá sentindo. Porque é um momento em que você tá, né, tipo, tem muitas informações te atravessando, tem muitos sentimentos, muitas coisas que ao mesmo tempo você tá indo explorar o desconhecido, você tá deixando um lugar, né, ali no Brasil, tá deixando família, e isso vai te doer. Enfim, você tem sempre que se conectar com o motivo pelo qual você tá fazendo isso. O motivo pelo qual é pelo meu futuro, é pelo meu currículo, é pelo meu profissional, é pelo meu autoconhecimento, porque eu acho que não existe autoconhecimento maior do que você sair do país sozinha. Você se descobre de formas tão diferentes e tão novas que você se torna uma pessoa muito melhor. Então eu acho que pode ser por isso também que você esteja querendo sair daquela zona que você tá, de infelicidade, de tudo, e simplesmente viver uma coisa nova em outro lugar, para se descobrir, para se observar, para poder, né, conhecer pessoas e culturas e coisas diferentes e modos diferentes de viver. Então aí acho que a gente chega pro ponto final, que é com certeza o ponto, talvez para mim, mais importante, que nem todo mundo leva a sério, mas que eu acho que é muito importante. Então se você estiver aqui, presta atenção. Já deixa seu like, se inscreve nesse canal. Mas... siga esse conselho, você não vai se arrepender, eu te juro, você não vai se arrepender. Meditação. Ai, Bruna, mas eu não sei meditar, porque toda vez que eu tento, eu não consigo esvaziar meus pensamentos. Eu era essa pessoa que fazia esse tipo de comentário, até uma vez que eu estava numa festa, meio alcoolizada já, conversando com pessoas que estavam falando por algum motivo de meditação. E eu lancei essa, né? Mas eu não consigo meditar por muito tempo, porque eu não consigo manter minha mente livre de pensamentos e tal. E alguém me falou, mas sabe que meditação não é manter a mente livre de pensamentos, assim, a mente vazia. Não é isso meditação. Meditação é só você estar num estado de espírito que você está consciente do seu corpo, da sua presença, que você não tá lá na frente, lá atrás, tal. Você tá consciente de que você tá aqui, você tá respirando para neutralizar aquele ambiente e você só observa. Você está num estado de observação. Chegou um pensamento aqui, porque sempre vai chegar um pensamento. Chegou um pensamento aqui, eu não vou facada no pensamento, não. Chegou um pensamento. Beleza, tem um pensamento aqui que é tal coisa que eu tenho que resolver. E aí você gentilmente vai deixando esse pensamento e você volta aqui pro aqui agora. Eu estou aqui agora. E aí vai vir outro pensamento. E aí assim você vai se fazendo esse exercício de eu tenho pensamentos, que eles vão chegar. Não é impossível não ter pensamentos, os pensamentos vão chegar. Mas aí você vai se neutralizando e vindo
pro momento presente e deixando aquilo e se, né, tipo, se reconectando com você mesma. Uma coisa muito boa pra quem tá começando na meditação é fazer meditação guiada. Tem muitos, assim, diversos no YouTube. Foi assim que eu comecei, inclusive. Porque a meditação guiada tem alguém falando o que você deve fazer, o que você deve pensar, o que você deve imaginar. E pra mim tem vários, assim, tipo, o Ho'oponopono pra mim é a melhor. E acho que é isso, tem vários tipos, sabe? A pessoa vai guiando, tipo, ó, imagine isso, e aí agora sinta a presença do não sei o que lá e tal. E eu acho isso divino, porque no final, acho que as melhores vezes que eu dormi bem, assim, a noite inteira, foi antes de fazer uma meditação guiada. Quer dizer, depois de fazer uma meditação guiada. Então, pra mim, meditação, porque você realmente consegue se acalmar, se reconectar e falar, beleza, olha aqui, reconectei, reconectei, sou uma nova pessoa, sabe? Tipo, reinicializar o computador. Quando o computador começa a dar vários bugs, precisa de atualização, precisa não sei o que lá, meditação pra mim é isso, você reinicializa o seu corpo e aí é isso. Então, várias coisas, né? Tipo assim, muitos aprendizados aqui nesse vídeo de pré-embarque. Eu acho que é isso, a gente sempre vai ter esses pensamentos, não importa quanto tempo a gente viaja, né? Igual eu falei, já tô há 4 anos aqui na França, e aí mês passado ia pra Dinamarca, tava super ansiosa porque ia passar um mês numa zona desconhecida, né? Como se fosse a primeira vez que eu estivesse indo pra um país de uma língua que eu não conheço. Então, assim, sempre vai ter isso, esses pensamentos, esses sentimentos, esses negócios da gente querer desistir, da gente querer evitar, da gente ficar se perguntando se é a coisa certa ou não, ou da gente sofrer mesmo, sofrer, até a gente parar pra pensar que a gente pode ter uma postura um pouco mais racional, né, digamos assim, diante de tudo isso, e óbvio, fazer terapia. Eu acho que fazer terapia é conseguir se reconectar e poder organizar todo esse emaranhado de fios que ficam na nossa cabeça e na nossa garganta quando a gente tenta se expressar. Quando a gente faz terapia, a gente vai organizando esses fios e vai chegando a consensos com a gente mesma e com a nossa terapeuta que vão fazendo mais sentido pra gente. Pra finalizar, intercâmbio não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa assim só pra quem é muito bom em alguma coisa, só pra quem fala um idioma fluente, só pra quem não sei o que lá. Não. O intercâmbio não é um bicho de 7 cabeças e você vai dar conta. E sabe uma coisa que eu percebi dando mentoria? Porque eu dou muita mentoria e eu tenho alunas muito diferentes umas das outras. E uma coisa que eu percebi, porque eu achava que assim, no início, quando eu fazia uma análise de perfil, eu sempre falava, essa pessoa aqui, ela tem um idioma baixo, ela tem menos competências, menos experiência com criança e tal, ela não vai conseguir família tão rápido, então vou dar uma ajuda maior pra ela. E essa pessoa aqui, ela tem bastante experiência, já fala o idioma mais fluente e tal, ela vai conseguir mais rápido e tal. E no final das contas, o que eu percebia era que não importava muito o nível do idioma, o nível de experiência ou algumas competências específicas, uma tem carteira de motorista, outra não. O que contava mais era a forma que essa pessoa se comportava em relação a isso, em relação ao intercâmbio. Ou seja, a pessoa que estava ali se comportando como autoconfiança, ela conseguia, tipo, um intercâmbio muito mais rápido do que outras pessoas que, mesmo com bons currículos, não tinham a autoconfiança de ir lá e fazer. Então, o que muda no final das contas é a sua autoconfiança. É por isso que é tão importante a gente saber gerenciar tudo isso. Porque a autoconfiança vai direcionar tudo. Tem gente muito ruim de currículo que está em vagas muito boas. Você pode perceber, tem gerentes por aí. Gerentes, analistas, chefes, CEOs de empresas que não têm o tanto de competência que a gente tem. Muita gente, né? Existe essa discussão lá no Twitter. Muita gente em posições altíssimas, em cargos altos em empresas que não tem a competência que a gente tem, só porque essa pessoa tem autoconfiança. A autoconfiança muda tudo. Então, assim, mesmo que você ache que você não é bom, haja como se você fosse. Essa é a dica que eu te dou do coaching do dia. Mesmo que você ache que você não é bom o suficiente, age como se você fosse. E isso vale também para idiomas. Quando eu dei um momento, em algum momento, faz um tempinho que eu tava dando aula de francês,
E aí eu percebia que tinha algumas alunas que elas tinham um nível um pouco maior do idioma do que elas achavam que elas tinham. E elas simplesmente achavam que não eram tão boas porque elas não ousavam tanto. Elas não ousavam falar, elas travavam assim um pouco, falavam um pouquinho, ou falava meio baixinho assim, ou meio retraído, ou falava meio sem segurança, tipo, é isso. Sabe quando a pessoa fala a palavra, mas sem ter confiança de que tá certo? E enquanto eu tive outras que tinham um nível basicão de francês e já chegavam na aula e essas passavam um ar de superioridade no idioma, mesmo que elas não tivessem o tanto de idioma que elas achavam. E, de fato, conseguiram um emprego muito mais rápido, pela autoconfiança. Então, assim, é porque eu falo tudo errado, não importa, fale o idioma. Eu falo errado, não importa, só fala em alto e bom som. Isso era o que eu sempre dizia na aula de francês. Mas eu acho que tá errado, não importa, fale em alto e bom tom. Porque a pessoa que tá do outro lado, ela vai te entender se você falar em alto e bom tom e com convicção daquilo que você tá dizendo. Se ela não entender, ela vai falar, essa palavra aqui não sei o que significa. E aí você explica. Mas se não, você vai fingir que a pessoa tá entendendo tudo o que você tá falando. Porque aí a pessoa entende. E é muito louco. Enquanto de um outro lado, mesmo que você tenha um nível bom do idioma, se você falar meio retraído, meio sem ter certeza daquilo que você tá querendo dizer, a pessoa do outro lado, ela fica assim, meio que tipo, o quê? O que tá rolando aqui e tal? Ou será que ela tá falando realmente o que ela tá querendo dizer? Então, vira um negócio do tipo, a comunicação não rola. Então, não importa o nível do idioma que você tem, pra rolar a comunicação, confiança. Finge que você tem um nível acima daquele nível que você tem. E aí você vai ver como as coisas vão mudar diante de você. Então, assim, autoconfiança é tudo. Então, já vai embarcando pra esse intercâmbio com a autoconfiança de que você vai chegar lá e tudo vai dar certo, porque você vai dar o seu melhor, você vai dar conta. Se chegar perrengue, pode ser que chegue, porque tem, né, perrengue no meio do caminho. Pra tudo existe perrengue, não é mil maravilhas. Chegou um perrengue aqui, eu vou resolver. Eu vou, né, me unir com outras brasileiras que podem me ajudar. Eu vou ter uma reserva minha de dinheiro ali pra caso eu precise sair da família. Porque eu saio da família, não tem problema. Eu saio da família, a família tá me tratando mal, a família é uma família ruim. Eu tô achando aqui que não vai rolar ter um diálogo com essa família. Eu pego minhas coisas, saio, vou pra um hotel, fico aqui no hotel um mês, enquanto eu acho outro emprego, ou enquanto eu decido se eu vou voltar pro Brasil. Eu vou decidir o que eu vou fazer nesse um mês. Eu vou dar conta, sabe? O que pode, sabe, igual o cenário aqui, o que pode acontecer de pior? A família vai ser ruim, a família não vai dar certo, eu vou ter que trocar de família. Troca de família, sabe? Eu vou dar conta, eu vou achar outra família, já tô na França, já fiz o visto, entendeu? Eu já tô aqui, eu vou trocar de família e vou dar conta, eu vou dar conta. Então aqui, ó, ache uma frase de motivação que vai te ajudar a trazer você para esse pensamento de eu vou dar conta. Mas não vou conseguir me comunicar no início porque não tenho o idioma necessário. Eu vou dar conta. Eu vou chegar lá, eu vou treinar francês, vou estudar. E aí no dia a dia praticando eu vou melhorar muito mais rápido. Porque, né, normalmente é isso que acontece. Cheguei aqui, tô praticando, tô precisando usar o idioma. Então tudo que eu aprender aqui eu vou usar. Aprendi 10 palavras hoje, eu já vou usar hoje mesmo. Então aí eu consigo aprender mais rápido. Eu consigo relembrar aquilo que eu aprendi, né? Tipo, fixar. Então eu vou fazer isso. E aí em um mês eu já vou estar muito melhor no idioma do que quando eu cheguei. Eu vou dar conta, sabe? Traga você pra esse pensamento de tá tudo bem. E é isso. E é óbvio, faça uma terapia, porque muda tudo. Tchau.